Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Obrigado por me acolher em sua casa, seja bem-vindo. Coloca aqui embaixo sua oração, sua necessidade. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a minha leitura com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 32 ao 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 117, 118. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura está na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo de 1 a 6. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e que ama aquele que gerou, alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasce de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe, se não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos
que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é o domingo onde nós veneramos a imagem de Jesus misericordioso e rezamos também o texto da misericórdia. Jesus aparece a Santa Faustina e pede a ela que no segundo domingo da Páscoa seja festejada a misericórdia. E ela recebe também um ícone, uma imagem de Jesus misericordioso, onde corre do seu coração, do seu lado aberto, água e sangue. E por que Jesus escolheu esse domingo após a Páscoa? Porque nesse domingo nós proclamamos a confissão, o sacramento da confissão, o sacramento do perdão das faltas. E Jesus revela a grande misericórdia que Ele deixa para mim e para você. Esse domingo da oitava da Páscoa não apenas encerra o primeiro ciclo do tempo pascal, mas ele reforça o que significa a Páscoa na sua totalidade, ou seja, a ressurreição do corpo de Jesus Cristo. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, continuamos ainda com o Pedro falando para toda a comunidade. Ela revela para nós como deve ser a comunidade nos dias de hoje. Uma comunidade fraterna, assídua no ensinamento dos apóstolos, uma comunhão fraterna viva, na partilha do pão, da oração, tudo que Jesus ensinou. Por isso nós não podemos faltar à missa no domingo. Precisamos ser assíduos ao ensinamento dos apóstolos. E é na comunidade que nós aprendemos a valorizar, a nos preparar para um dia sermos glorificados. Hoje o Salmo 117, 118 diz: dai graça ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E a primeira epístola de João, no capítulo 5, ele fala, Jesus diz, João fala, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasce de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Só quem ama conhece a Deus. Meu irmão, minha irmã, a vitória do amor ela se realiza quando eu me coloco à disposição de Deus e do meu próximo. E nós só podemos amar se eu e você observarmos os mandamentos de Deus. É o que fala hoje o Evangelho de João, no capítulo 20. Jesus, ele está tentando ressuscitar a fé dos seus discípulos. Por que isso, diácono? Porque todo mundo estava com medo, trancado, com dificuldade de reconhecer um ao outro. Jesus chega e ninguém conhece ele. Porque a vida eterna dá a Jesus um corpo glorioso. Eu e você teremos também um corpo glorioso, não é? Por isso nós não vamos morrer. Nós vamos passar dessa vida para uma outra vida. A vida é assim. Esse ciclo da vida é natural. Só que a gente pensa que nós perdemos o nosso ente querido. Não, nós não perdemos. Nós o entregamos, devolvemos a Deus. E quando fala no domingo da misericórdia, nós nos voltamos para o domingo da reconciliação com Deus e com o próximo. Eu preciso viver em comunhão, você também com Deus. E nós só viveremos em comunhão quando nós perdoamos. E quando nós perdoamos, Deus manda para mim e para você o Espírito Santo. Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não o perdoar, eles serão retidos. Então, tudo que é confessado é perdoado. Tudo que não é confessado vai virando segredinhos do diabo, do capeta. Está entendendo? A confissão ela liberta eu e você e nos salva para a vida eterna. Então assim,
Eu preciso vencer a tentação de ser uma pessoa fechada para o mundo. E receber o primeiro mandamento do dom do ressuscitado. Ô diácono, e qual é o primeiro mandamento do dom do ressuscitado? A paz. A paz esteja convosco. E quando Jesus deseja a paz, mostra as mãos e o lado aberto. A paz, meu irmão, minha irmã, é fruto da missão de Jesus, que entrega a mim e a você e a cada um de nós. Quem perdoa você na confissão, no sacramento da confissão, não é a santidade muita nem pouca do sacerdote. Não, mas é o ministério que ele recebeu. Ele recebeu esse ministério da igreja. E pela obediência ele executa o que ele recebeu. Hoje a gente percebe que Tomé é um discípulo que não vai à missa todos os domingos, não é verdade? Ele não é fiel a Deus nem à casa do Senhor. Naquele dia que Jesus apareceu, ele estava ausente. Tantas pessoas que eu conheço que não vão à missa aos domingos, pessoas de caminhada, porque acham melhor procurar o seu próprio esconderijo do que se esconder nas asas de Deus. Então, quando os outros contam a Tomé, ele fala: eu não acredito, só acredito se eu tocar. Olha só, essa película do Evangelho de hoje nos apresenta o passo da experiência da comunidade dos... Verdade? A comunidade está amedrontada, escondida no sepulcro. E Jesus, ele reveste ela de um novo mandamento do ressuscitado. A paz esteja convosco. Então peçamos a Deus a graça de eu e você sermos fiéis a Ele e ao nosso próximo. Jesus, ele não pede, ele pede que nós não sejamos incrédulos, mas que sejamos bem-aventurados, que acreditam sem ter visto. É aí que eu vou enxergando Jesus para dentro do cotidiano da minha vida e no meu dia a dia. E é a misericórdia divina de Deus que vai sustentando e me fortalecendo a cada dia. Não peçamos a Deus que o tempo pascal ajude a mim e a você a nos abandonarmos no nosso sepulcro, estamos tão presos a Ele, e fazermos a experiência da misericórdia, a experiência que ressuscita o meu corpo, a minha mente e o meu coração, para estar um dia presente no céu com todos os santos e santas de Deus. Amém. Que benção você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.